Irã alega que o ataque contra Israel vai acontecer no melhor momento e na melhor oportunidade que eles acharem conveniente. Benjamin Netanyahu alega que é para os israelenses não se preocuparem porque eles têm todas as garantias de defesa e de contra-ataque, enquanto os Estados Unidos têm sua base atacada no Iraque e fala de retaliações contra o país. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a declaração de Mahmoud Abbas, para quem não sabe, liderança da ANP, que garante que quer negociar a paz com Israel, mas ao mesmo tempo algumas declarações polêmicas de ministros de Israel falando em matar de fome e sede palestinos impactam bastante e podem dificultar o acordo. A gente tem, pessoal, notícias importantes também da Ucrânia invadindo o território russo, exatamente na região de Kursk, avançando até 12 quilômetros. Será que de fato eles conseguiram algum sucesso? Enquanto isso, a Rússia reclama de uma guerra por procuração na África. Sim, a Ucrânia teria incentivado movimentos rebeldes contra o Mali e Níger, que têm governos pró-Rússia, causando uma guerra não só entre Rússia e Ucrânia diretamente, mas também pelo continente africano. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as questões da Venezuela, em que o Edmundo Gonzalez corre cada vez mais o risco de ser preso e aparentemente, pelo menos segundo declarações do Celso Amorim, o nosso assessor especial das relações exteriores, a relação entre Brasil e Venezuela começa a ficar estremecida. Nicolás Maduro, cada vez mais repressivo, prende inclusive líderes da oposição. Será que a Venezuela, pessoal, vai retomar o caminho democrático? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa querida parceira do canal. E hoje eu tenho um recado especial para vocês, porque estamos no mês de agosto. E para quem não sabe, o mês de agosto é o Dia dos Pais. Aê! Eu também sou papai, tá? Sou pai de um lindo garoto chamado Rafael. Sei que além de toda a parte financeira, galera, tem que prover a casa, prover a família, né? Junto com todo o seu âmbito familiar, mas tem que participar também da formação cultural, principalmente da formação de caráter do seu filho. Eu coloco isso como uma das prioridades no meu dia a dia. Então levo para passeios, para lugares que eu julgo que sejam importantes. Quero fazer parte do dia a dia do meu filho, para desenvolver uma relação afetiva. Sei o quanto isso é benéfico para a formação de uma criança. Só que, claro, também tem a parte do dia a dia, ou seja, minha vida é uma correria, como possivelmente a vida do seu pai também. É por isso, galera, que eu tenho uma dica sensacional, que são as roupas da Insider. As roupas da Insider, elas são assim, extremamente práticas e que me auxiliam muito, tá? Na correria do dia a dia. Com aulas, palestras, eventos, ao mesmo tempo participando da vida do meu filho, levar, trazer para o colégio. Galera, pode perceber que todas as fotinhos que eu fui colocando para vocês estavam com as roupas da Insider. Eu tenho as tech t-shirt de praticamente todas as cores, tá? Porque elas são práticas, eu coloco na mochila, coloco no meu corpo, ela já desamassa no mesmo momento. Ela traz uma sensação de conforto térmico, evaporando o suor do seu corpo muito mais rápido e não deixando aquele cheiro desagradável no final do dia, de verdade. E fora que essa camiseta, por exemplo, eu tenho há muito tempo. Com a tecnologia do tecido modal, as cores simplesmente não desbotam. Então, se você quiser ter acesso a dar para o seu pai, tá? Um presente que ele não vai se arrepender e que vai auxiliar muito no dia a dia do seu pai, eu gostaria muito, tá? De receber peças da Insider. Tenho meia, tenho cueca, que aliás são sensacionais, camisetas, e tenho certeza que seu pai também gostaria. Caso você queira presentear também outra pessoa ou você mesmo, eu estou disponibilizando o cupom Marcílio, que vai te dar acesso a um desconto super especial e exclusivo para você, que é o meu parceiro aqui no meu canal, para ter desconto nas peças da Insider. Você vai ter uma peça de ótima qualidade e ainda vai auxiliar esse colaborador aqui, né? Esse youtuber, esse produtor de conteúdo que vos fala. Belezinha? Então, pessoal, link na descrição, cupom Marcílio, e tem acesso às roupas mais tecnológicas do Brasil. Então, pessoal, de verdade, tá? Use Insider, inclusive utilizando o link que eu coloquei na descrição, mais o cupom adicionado, além de você ter um ótimo custo-benefício na sua roupa, você ainda apoia bastante esse criador de conteúdo que vos fala. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. A gente teve aí notícias importantes relacionadas principalmente a declarações polêmicas do Irã. Porque, de fato, a gente sabe que o Irã vai responder, e isso foi falado em reuniões com a Rússia. O próprio Paquistão já mandou alguns equipamentos também para os iranianos. O Irã fala, inclusive convocando reuniões com todo o eixo da resistência, com Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, membros do Iraque, e já anunciou que tem que fazer algum tipo de resposta. O próprio Ali Khamenei, que é a grande liderança do país,
o chefe supremo do Irã, garante que a resposta vai vir. Só que, convenhamos, está demorando, né? E aí, o Irã garantiu, por meio do ministro das Relações Exteriores, que o ataque a Israel vai acontecer no momento certo e da melhor forma possível. E, inclusive, na declaração, na nota que foi que ele colocou ali, ele garantiu, pessoal, que o ataque não teria acontecido também sem a anuência e sem a parceria dos Estados Unidos. Vale lembrar que a gente teve confirmações hoje da mídia dos Estados Unidos que Israel, depois que fez o ataque, avisou os Estados Unidos. Claro, estamos falando de uma mídia parcial porque é uma mídia americana. Os Estados Unidos juram, tá, que eles não sabiam dos ataques que iam matar tanto Ismail Haniyeh, que é a liderança do Hamas, né, como também o número 3 da organização e o número 2 do Hezbollah. Vale lembrar que hoje o Hamas anunciou quem de fato vai suceder o Ismail Haniyeh como a grande liderança da organização, que vai ser o Sinwar. Cara, eu diria que era assim, a escolha mais óbvia, porque apesar dele estar desaparecido, vamos colocar assim, escondido das forças israelenses, ele já era o número 2 da organização. Ele é colocado como o grande responsável pelo ataque que aconteceu no dia 7 de outubro contra os israelenses. Então assim, né, creio que Israel não vai curtir muito a indicação dessa nova liderança do Hamas. Mas é fato, pessoal, que a gente teve uma tentativa de mobilização da comunidade internacional. Por exemplo, até o Macron, presidente da França, ele fez um telefonema para o Pezeshkian, que é o presidente recém-eleito do Irã, e falou que o Irã tem que tentar evitar essa escalada de violência, inclusive pedindo para que os seus parceiros geopolíticos também o evitem. Porque, de novo, os Houthis já falaram em retaliação, o Hezbollah falou em retaliação, o Hamas, Jihad Islâmica, e esse ataque contra Israel, ele pode vir não só dos iranianos, mas de todo o eixo da resistência. Pelo que eu vi até aqui, o Irã não emitiu grandes respostas. Mas com as declarações, não acho que o Macron vai convencer os iranianos a não fazer um ataque contra Israel. E como eu falei para vocês, Israel é o mais poderoso? Galera, com toda certeza. Mas o Irã também é uma potência militar, principalmente regional, e se a gente considerar a participação de outros membros no ataque conjunto, Hezbollah, Houthis, Hamas, cara, é óbvio que existe algum risco de ataque mais severo contra os israelenses. Óbvio que Israel também é super preparado com a existência de bunkers, sistema de defesa aérea, o domo de ferro e por aí vai. Mas, galera, um ataque muito sofisticado colocaria sim em risco Israel. Tanto que os equipamentos, a ajuda militar dos britânicos e norte-americanos principalmente, para o Oriente Médio, não são à toa. Os americanos falam em auxílio na defesa de Israel. Mas o Benjamin Netanyahu quis deixar bem claro que ele sabe que todos os israelenses estão em alerta, mas que ele garante que Israel está preparado tanto para atacar quanto para defender. Então, se pelo Hamas e pelo Irã há algum tipo de tentativa de uma radicalização do processo, uma escalada da violência, a gente teve hoje declarações do Mahmoud Abbas, para quem não sabe, a liderança da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, falando que está pronto para negociações com Israel para a finalização do conflito. Só que, claro, ele exige algumas contrapropostas. Ele fala, por exemplo, que uma das condições mínimas e necessárias é a Israel aceitar a existência do Estado palestino. Ele coloca que ele está pronto para essa negociação de paz, só que ele quer, por exemplo, mês passado a gente teve, por exemplo, aprovado no parlamento israelense uma lei que impede que Israel reconheça um futuro Estado palestino na Cisjordânia, falando que um Estado palestino na Cisjordânia colocaria em risco a existência do Estado de Israel. A gente teve hoje, por exemplo, palavras do Smotrich, que é o responsável pelas finanças do país, e junto com o Ben-Gvir é visto como um dos dois ministros mais extremistas do Estado israelense. Ele deu declarações polêmicas, tá? Para quem busca a paz. Ele falou, galera, que é impossível travar uma guerra na realidade atual. Ninguém nos deixa, falando sobre a comunidade internacional, né? OMC de 2 milhões de pessoas, se referindo possivelmente, claro, né, aos palestinos. Mesmo que isso seja justo e moral, até que eles devolvam os nossos reféns. Ou seja, ele considera, pelo menos segundo as suas palavras, que você fazer uma retaliação contra o povo palestino, as 2 milhões de pessoas, por conta das atitudes da liderança do Hamas, é uma coisa justa e moral, e que Israel só não pode fazer isso porque tem que responder aos anseios da comunidade internacional. Ou seja, esse tipo de declaração, somado a resoluções vetadas pelos Estados Unidos, da criação do Estado palestino, enfim, não acho que aproximam, mesmo com a tentativa do Mahmoud Abbas, algum tipo de processo de paz. Pelo contrário, o ataque do Irã deve extremar ainda mais as relações.
Vai lembrar, pessoal, que se Israel está sendo combatido por esse eixo da resistência, a gente tem os Estados Unidos combatido e meio. E aí, a gente não pode esquecer que os americanos têm uma série de bases espalhadas pelo Oriente Médio. Talvez uma das mais sintomáticas, mais caricatas, seja a base no Iraque. Porque a base do Iraque, ela vem quase como uma consequência, uma resposta da intervenção do Iraque lá em 2003 dos Estados Unidos, né, no Iraque em 2003, contra o Saddam Hussein e as suas tropas. Hoje, existe um processo de negociação com o Iraque pedindo para que os Estados Unidos retirem as suas tropas. Tem todo um processo de negociação que supostamente vai acontecer. Vale lembrar que hoje o governo central do Iraque, ele talvez seja um dos poucos países que consegue, talvez não ser amigo, tá? Mas negociar com os dois lados. Sim, o governo do Iraque tem negociações com o Irã, ou seja, a diplomacia, né, ativa, assim como tem com os Estados Unidos. Mas pede, claro, para a saída das tropas americanas. Só que não é o Iraque inteiro que é assim. O Iraque é dividido em vários grupos, milícias, vários artistas da geopolítica internacional. E existe um grupo, que é a Resistência Islâmica no Iraque, que é grande aliada dos iranianos e também atua como esse eixo da resistência. Quando eu falo que o Iraque pertence ao eixo da resistência, não é Iraque governo central, e sim a essa resistência, vamos colocar, assim como eles se autodenominam. E para fazer uma espécie de ataque, ou demonstrar um apoio ao Irã, eles atacaram uma base dos Estados Unidos no território do Iraque. Atacaram aparentemente, as informações são preliminares, claro, mas com 2 foguetes. Não causaram mortes, mas causaram danos de soldado dos Estados Unidos. O Lloyd Austin, que é um dos responsáveis pela defesa do país, garantiu que não vai aceitar nenhum tipo de ataque contra instalações militares ou até mesmo soldados militares americanos e que se isso acontecer novamente, vai ter algum tipo de retaliação. Como eu falei, o Iraque, ele não apoia incondicionalmente um ataque contra os Estados Unidos, ainda mais no território do Iraque, pelas consequências que isso poderia gerar. Então o Iraque alegou que ele também perseguiu parte dos militantes desse grupo, capturou alguns equipamentos e repudia de maneira veemente ataques a posições militares americanas no Iraque. O que, de novo, não quer dizer que eles concordam com a presença, tanto que há um processo de negociação para a saída dos Estados Unidos do país. Para infelicidade, vamos colocar assim, dos americanos, a resistência islâmica do Iraque garantiu que o ataque só começou e que, enquanto os Estados Unidos não abandonarem suas posições do Iraque e os seus anseios no Oriente Médio, os ataques não só contra os Estados Unidos, mas também contra Israel vão continuar. Galera, no mínimo abusados. Enquanto isso, a gente teve notícias importantes também, galera, relacionadas à Ucrânia. Sim, galera, os ucranianos invadiram a Rússia. Você não viu errado na thumbnail não, tá? A Ucrânia invadiu o território russo. A Ucrânia, ela invadiu por uma porção ali chamada de Kursk. Essa região teve avanço de tropas ucranianas, segundo a mídia russa, tá? Há cerca de mais ou menos aí 1.000 militares que fizeram o tipo de incursão. Segundo a Rússia, utilizaram vários equipamentos disponíveis, inclusive atentando contra autos civis. O próprio governador de Kursk, por exemplo, ele garantiu que uma ambulância foi atacada com médico, paramédico, inclusive paramédico sendo motorista e paramédico sendo até mesmo morto nesse ataque ucraniano, e o médico ficando ferido, mostrando que, segundo Putin, tá, eles não pensam em nenhumas consequências e atacam inclusive alvos civis. Esses ataques já foram feitos outras vezes pela Ucrânia e não tiveram grandes consequências, assim como aparentemente esse ataque também não, tá? O Gerasimov, por exemplo, uma das lideranças aí do setor militar da Rússia, garantiu que o ataque já foi prontamente respondido e não teve nenhum tipo de consequência. A gente teve palavras, pessoal, do Gerasimov garantindo que 1.000 soldados foram detidos pela aviação e pela artilharia russa. O Putin, ele também resolveu se pronunciar sobre o assunto, o que mostra, claro, né, a importância de uma invasão ucraniana na Rússia, falando que foi uma provocação em larga escala, disparando foguetes contra edifícios, casas e ambulâncias, inclusive ressaltando que essa provocação vai trazer consequências para os ucranianos. Como eu disse, galera, talvez uma tentativa de mostrar que a Rússia não é tão poderosa, uma tentativa de atentar contra os civis, como a provocação à Rússia. Realmente é difícil saber qual que são as intenções do Zelensky, porque na prática, talvez esses cerca de 1.000 militares e esses equipamentos poderiam ser utilizados em outras posições. Se for para fazer uso de um ataque simbólico que consegue fazer incursão na Rússia, se ele considera isso positivo, galera, legal, mas assim, como parte prática mesmo, eu diria que não tivemos grandes consequências
para os russos, além de manchar, claro, a defesa e colocar uma certa noção de permeabilidade do território russo frente aos ucranianos. E aí, galera, você acha que vale a pena esses ataques que o Zelensky faz? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre Mali e Níger, 2 países do continente africano, rompendo relações com a Ucrânia. Para a gente entender, a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado e saber que vários países do Sahel do continente africano passaram recentemente por golpes militares. Isso se você é um pouco mais pró-Ocidente, vamos colocar. Se você é um pouco mais pró-Rússia ou pró-movimentos nacionalistas ali africanos, você vai falar que na verdade não foram golpes militares. Foram revoluções que tiraram do poder governos que eram concomunados ali com o Ocidente para a ascensão de governos mais nacionalistas e independentes. Dependentes da Rússia, né? E da China principalmente. Fato é que vários desses golpes foram aprovados não só pelo Estado russo, mas como pelo próprio Grupo Wagner. O Grupo Wagner, que era controlado pelo Prigozhin, vai lembrar, e que hoje, depois da morte do Prigozhin, tem uma associação ainda mais direta com o Ministério da Defesa da Rússia. Só que esses países, que inclusive estão querendo formar, né, um novo grupo do Sahel, se afastar ali da CEDAW, afastar da influência ocidental, aparentemente a gente teve um chefe da inteligência ucraniana ajudando movimentos separatistas, principalmente no Mali, em que você tem vários grupos étnicos ali disputando o poder e, claro, né, pessoal, com a ascensão dos militares mais pró-Rússia, uma certa insatisfação em alguns setores. A gente teve a inteligência ucraniana, supostamente, tá, segundo Mali, tendo auxiliado com informações que fizeram com que 84 combatentes do Grupo Wagner e 47 combatentes do governo fossem mortos. Por conta disso, a gente teve o Níger também cortando relações por conta das ações do Mali, já que ele considera que ações também poderiam acontecer em Burkina Faso, o próprio Níger mesmo, e alegando que inclusive vai convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU por conta dessas ingerências da Ucrânia nos países africanos. Além disso, o próprio Mali, galera, colocou, na verdade, a Rússia, né? Que a Ucrânia parece estar disposta a abrir um segundo fronte de batalha, já que não consegue vencer na disputa entre Rússia e Ucrânia, vai tentar fazer uma guerra por procuração no continente africano. A Ucrânia alega que não teve nenhuma participação em nenhum desses ataques e, inclusive, fala em medidas retaliatórias como consequência. Mali, Níger, vocês estão cortando relações comigo, não estão? Então a gente vai levar até o final e nós, ucranianos, também vamos cortar as relações econômicas com vocês e diplomáticas, porque estamos sendo injustamente responsabilizados por um ataque que não foi nossa responsabilidade. E aí, galera, será que de fato a Ucrânia está ajudando esses movimentos? Se sim, a mando de quem, hein? A interesse dos próprios ucranianos só para incomodar os russos? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, palavras importantes de uma certa aparente insatisfação do Brasil. Por quê? O regime Maduro, ele está se tornando, principalmente depois da autodeclaração do Edmundo Gonzalez como presidente da Venezuela, eu citei para vocês, né? Expliquei direitinho no vídeo de ontem, que ele pode ser e não pode ser ao mesmo tempo comparado com o Juan Guaidó. Em que sentido? O Juan Guaidó, ele era o presidente da Assembleia Nacional na Venezuela e quando você não teve o reconhecimento do governo Maduro nas últimas eleições por grande parte da comunidade internacional e da sociedade também venezuelana, o Juan Guaidó, enquanto presidente da Assembleia Nacional, se autodeclarou presidente. Ele teve o reconhecimento da comunidade internacional, não de toda, claro, né? Mas da União Europeia, teve o reconhecimento, por exemplo, dos Estados Unidos, só que ele não tinha o apoio da população, porque a população não tinha votado nele, convenhamos, votado para ser presidente, claro, nem tinha apoio das Forças Armadas. Nesse caso atual do Edmundo Gonzalez, ele pode até contar com apoio internacional. Por enquanto, a gente teve os Estados Unidos pelo Antony Blinken reconhecendo, mas aparentemente uma volta atrás. Os americanos, assim como a posição do Brasil, estão aguardando um pouco mais para ver o que vai acontecer com as atas eleitorais. A Suprema Corte supostamente recebeu, vamos ver o que vai sair desse processo, segundo Estados Unidos e Brasil, tá? Mas países como a Argentina, como o Uruguai, o Peru, por exemplo, reconheceram Edmundo Gonzalez enquanto presidente. Ele pode ter, se as atas da oposição estiverem certas, e eu particularmente acredito que sim, tá? O reconhecimento da população, mas ele não vai ter o apoio dos militares. E, cara, de verdade, sem apoio dos militares que detêm o monopólio da força, na prática, internamente, ele não vai ter grande poder.
Tanto que quando ele fez essa autodeclaração, o Ministério Público, com o procurador-geral indicado pelo Maduro, falou que vai, inclusive colocou, né, acusações e investigações pesadas contra Edmundo Gonzalez, que podem, em última instância, levar à sua prisão. Ao mesmo tempo, a gente teve uma convocação por parte da Suprema Corte para que ele explique algumas declarações e que para ele explique também por que ele não compareceu na sexta-feira, quando a Suprema Corte convocou uma série de candidatos, todos foram menos o Edmundo Gonzalez, para fazer o processo ali das atas, assinatura do processo, tudo tal. O Edmundo Gonzalez considera que ele não foi convocado de maneira oficial, ele ficou sabendo do convite muito mais pela mídia do que presencialmente, e que havia o risco de prisão. Sim, porque como Edmundo Gonzalez é o possível presidente do país, né? E o líder da oposição, junto com a Maria Corina Machado, ele poderia ser preso por conta das suas premissas ideológicas. E a gente teve também para essa quarta-feira a convocação por parte da Suprema Corte. Sim, galera, o Edmundo Gonzalez está convocado para prestar alguns esclarecimentos. Ele de novo anunciou que não vai, alegando que não foi convocado de maneira oficial, ficou sabendo pelos meios de comunicação e que não há nenhum tipo de justificativa legal para sua convocação, tá? É por isso que ele não vai. Claro, pessoal, acho que ele corre, né? Sabe que existe o grande risco dele ser preso, até porque a repressão do governo Maduro começa a aumentar. A gente teve, por exemplo, a prisão, inclusive que foi, galera, essas imagens mudam, né? Elas rodam o mundo. A prisão da coordenadora de campanha da oposição, a chamada Maria Oropesa. Ela, que tem uma ligação muito próxima com a Maria Corina Machado, ela foi capturada por tropas ali do Nicolás Maduro, só que a oposição fala em sequestro, porque como não teve a apresentação de fato da justificativa legal pela qual ela estava sendo presa, ela foi tomada à força, vamos colocar assim, pelas tropas do Nicolás Maduro, tá? Talvez o que de mais violento ela possa ter feito, pelo menos, além de, claro, colaborar com a oposição, foi ter denunciado um tipo de mobilização que o Nicolás Maduro criou. Recentemente, ele criou uma linha telefônica específica para que pessoas denunciem crimes de ódio contra o governo Maduro. Lembrando que a gente já teve mais de 1.200 prisões, ele fala em mais de 1.000 presos que estariam atuando como terror contra o Estado venezuelano, em que ele pode colocar em prisões de segurança máxima. Então entendo, né? E até por isso que o Brasil, talvez, o Brasil vamos analisar daqui a pouquinho, né? Mas está na posição meio complicada. Mas o Brasil falou, através de informantes do Itamaraty, né? De fontes do Itamaraty, que não concordavam muito com a postura do Edmundo Gonzalez de se autodeclarar presidente. Porque como você não teve ainda uma pressão muito grande da comunidade internacional, nem da OEA, talvez não reconheça, falando em fraude, né? A gente teve o Gabriel Boric e tal, falando em fraude. Mas os países mais importantes, visto como mais neutros na situação, como o Brasil, Colômbia e México, não aceitaram ainda que o Maduro é o presidente, mas também não reconheceram Edmundo Gonzalez. O Maduro poderia usar essa justificativa para aumentar o processo repressivo, alegando que ele está sendo vítima de um golpe, o que aparentemente é o que está acontecendo. Em palavras oficiais do Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, participou como observador das eleições, se reuniu com membros da oposição e membros da situação, ele fala que é lamentável que as atas ainda não tenham aparecido. Vai lembrar, pessoal, que a gente vai ter ainda uma nova rodada da Organização dos Estados Americanos para definir quais são as possíveis sanções contra a Venezuela. Vai lembrar que o Brasil também se recusou a votar, ou seja, não participou, né, de possíveis sanções, pelo menos por enquanto, contra a Venezuela, porque o que eu vejo, o Brasil, ao mesmo tempo que ele quer se dar bem com G7, Estados Unidos, União Europeia e por aí vai, o Brasil também tem ligações fortes com os BRICS, Rússia, China, tudo tal. Rússia e China já reconheceram Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Inclusive, a Rússia convidou Maduro para participar da próxima reunião dos BRICS. Não surpreenda se a gente tiver a Venezuela entrando, inclusive, na organização, entende? Então, enquanto não tiver uma análise independente das atas e apresentação das atas, penso eu que o Brasil não vai reconhecer o Edmundo Gonzalez, mas também não vai reconhecer o Nicolás Maduro. O Brasil, que está tentando se alçar ao posto de uma liderança geopolítica internacional, vai ter que descer do muro em alguma situação, entende? Vai ter que adotar, porque, de novo, é obrigação do Brasil Eu falo do ponto de vista diplomático, né? Talvez ética e moral seja outra coisa. Mas do ponto de vista diplomático, é obrigação do Brasil se pronunciar? Não. Excetuando se o Brasil quiser ser liderança dos BRICS, ser liderança do G20, fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, reformar as instituições internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial.
aí o Brasil precisa assumir um certo protagonismo no caráter geopolítico internacional. Acho que, assim, até pela demora, né? Geralmente o Lula é um cara que fala bastante e tudo tal. Vocês repararam que na visita que ele deu ali pro Chile com Gabriel Boric, que é totalmente crítica à política do Maduro, ele se recusou a dar grandes declarações aos jornalistas? Eu acho que claro que tá incomodando ele, porque ele apoia o Maduro. Talvez esqueça questões éticas e morais, tá? Tô falando do ponto de vista diplomático e geopolítico. Pode comprometer a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.